Então eu teria T0, F0i, mais D0, F0, mais DI, F00. Se eu pego essa configuração de índices, aqui e coloco aqui, ó, Fi0 é menos F0i. Então esse termo mata esse. E F00 é zero. Então essa equação, para μ igual a zero, μ igual a zero e k igual a i, não dá nada. Ela dá zero igual a zero. Então é uma identidade completamente estéril. Então essa configuração de índices aqui não vai me dar nada. Se eu, a partir dessa equação, quiser tomar μ igual a zero e k igual a i, eu não ganho nada. Então esquece essa configuração de índice. Então as configurações que vão me sobrando, suponhamos que eu pegue μ igual a zero, μ igual a i, K igual a J. Se eu fizer essa escolha de configurações, eu vou ter D0 do F e J mais DI do FJ0 mais D0 do FJI igual a 0. 0 e JI, J0, J0I. 0 e JI, J0, J0I. Permutações simples. Então essa equação, com aquela configuração de índices, fica desse modo. Bom, isso aqui eu sei quem é. Isso aqui é 1 sobre C. Então isso aqui é 1 sobre C DDT. F e J é menos epsilon i j k rotacional já está lá. F e J é menos epsilon i j k y k. DI, isso aqui é o próprio operador de gradiente. No espaço euclidiano, isso aqui é o próprio gradiente. J0. FJ0 é menos F0J. Então, como F... Então, tá. Isso aqui é x, né? Então, esse objeto aqui é o xi. Então, esse objeto aqui é menos xj. Então, esse termo aqui vai ficar menos x componente j. Esse cara aqui é o próprio operador de gradiente do espaço euclidiano. E esse cara aqui é o xi. Igual a zero. Então, esse termo aqui, isso aqui eu posso botar esse menos aqui, fatorar esse menos, botar esse menos aqui. Então, isso que está aqui, nada mais é do que epsilon i jk rotacional de x componente k. Então, agora, como eu tenho epsilon de um lado, f do outro, esse f é um tensor com três componentes independentes, eu posso fatorar esse f completamente. Então, esse epsilon sai. Então, a equação que eu ganho daqui é que o rotacional de x é igual a 1 sobre C, né? 1 sobre C. Menos 1. Menos, obrigado. Quer que eu ganhe menos, obrigado. Menos 1 sobre C, DDT do Y. Então, é a primeira consequência que sai da identidade Hippiana. Os campos x e y satisfazem uma relação. O rotacional do y dá o DDT do x e o rotacional do x dá menos o DDT do y. Então, é a primeira consequência que sai dessa equação aqui. No espaço euclidiano, então nós estamos vendo aqui rotacional de x é igual a menos 1 sobre C DDT do y. E agora está faltando uma última equação, que é a última possibilidade, a todos os índices serem espaciais. Então eu vou chamar o μ de um índice espacial I, o N de um índice espacial J e o K grego de um índice latino K. Então agora vamos particularizar essa equação completamente no setor espacial. Então nós vamos ter DI de FJK. Pois não. Não sei se a pergunta
Mas, por exemplo, eu posso só fazer uma eletrodinâmica planar, né? Pode. 2 mais 1. Pode. Eu posso fazer uma eletrodinâmica sem dimensão temporal? Pode. Não sei como é que fica, por exemplo, a dinâmica. A dinâmica é estática. A dinâmica é estática. Se acontecer, se você pegar, por exemplo, se você pegar o mundo em uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, eu não falei isso para vocês. Lembra na primeira aula eu falei, mas ainda era muito cedo para vocês perceberem. Se a gente fizer essa chamada física bidimensional, modelo de Schwinger, o pessoal não fala de teoria de campo, se nós pegarmos a eletrodinâmica em uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, a eletrodinâmica é estática. Você não tem conceito de radiação. Nada se propaga. Fica tudo parado. Então você não tem um conceito de fóton propagante, a não ser que você coloque interação. Mas a onda livre não se propaga, ela fica bloqueada. Certo? Você faz assim na cordinha, a cordinha para. A cordinha não propaga. Isso depende da dimensão do espaço. Se você tiver em 2 dimensões planares, o eletromagnetismo também fica bem restrito. O fóton ele perde o caráter de polarização. O fóton ele vira um escalar. Na verdade, a radiação eletromagnética planar ela é escalar. É como se o fóton não tem modo de polarização. Então vamos entender essas coisas, certo? Mas aí, o aspecto da dimensão é muito importante na propagação do fenômeno eletromagnético. Por isso que a gente vê que o eletromagnetismo em 2 dimensões planares hoje, ele vem dando para nós tantos efeitos interessantes e inesperados, tipo a fracionalização da carga, e o próprio efeito Hall quântico fracionário. Você começa a ver platôs de condutividade fracionários. E são aspectos muito interessantes, porque o mundo é planar. Então, o próprio grafeno também, né? Ele tem propriedade porque você está agora falando de uma interação eletromagnética, mas restrita, você está forçando ela a viver num plano. E ela aí, cara, ela reage criando comportamentos meio, vamos dizer, não digo patológicos, mas peculiares. Você vai confinar o eletromagnetismo a um plano, ele começa a dar propriedades que você não vê no espaço dele. Então, o efeito da dimensão no caráter da interação é muito forte. Certo? Vamos falar sobre isso mais claramente mais à frente. Estou dando os elementos para vocês daqui a pouco entenderem isso. Aí você pode fazer isso em 10 dimensões. O que é o eletromagnetismo em 10 dimensões? Então, esses elementos, essa álgebra tensorial que a gente está desenvolvendo. Vamos lá. Então, DI embaixo nós já sabemos. Isso aqui é o operador de gradiente, isso aqui é o operador de gradiente, isso aqui é o operador de gradiente. Esse cara aqui tem menos, esse cara aqui tem menos, esse cara aqui tem menos. Eu já vou fatorar os menos. Então, esse termo aqui, ele é epsilon, j, k, l, di, do y, l. Esse termo aqui vai ficar epsilon, k, i, l, y, f, dj, do y, l. E esse termo aqui vai produzir um epsilon, i, j, l, do k, do y, l. Então tem uma equação cheia de epsilon, só que esses epsilon são os mesmos. Mas eu tenho como jogar fora epsilon. Quantos índices estão livres naqueles epsilon lá? Cada epsilon tem 2 índices livres. JK, aqui eu tenho KI e aqui eu tenho IJ. Então, por exemplo, eu posso multiplicar toda essa equação por um epsilon de M e J. Suponhamos que eu faça isso, multiplique essa equação por epsilon M e J. Então, epsilon M e J vezes epsilon I J L dá 2 vezes, né, lembrando das propriedades do delta de Levy-Tivita. Epsilon M e J saturado com epsilon e J L, isso aqui dá 2 vezes delta de ML. Então, eu estou pegando essa equação, para me ver livre dos epsilon, eu estou multiplicando essa equação por esse epsilon. Me limpa esse epsilon aqui e me transforma no delta. Então, esse termo aqui, ele vai ficar 2 vezes delta de L, delta de M e J, de M, o que eu fiz aqui, multiplicar, poderia até fazer uma outra coisa. I e JK são livres, né? Então, multiplica por epsilon e JK, perdão, porque os índices I e JK são livres. Então, multiplica isso aqui por um epsilon e JK. Vamos fazer isso. Se eu multiplicar essa equação por epsilon e JK, eu vou ter epsilon e JK vezes epsilon e JL dá 2 vezes delta de KL. Mas quando eu fizer 2 vezes delta de KL, isso aqui vai virar uma divergência de Y.
Então esse termo aqui vai ficar 2 vezes a divergência do y. Quando eu pegar esse cara aqui e multiplicar por esse, ó, eu tenho 2 índices aqui, ó, I, kappa, e aqui eu tenho kappa I. É só acertar o sinal. Eu tenho ó, epsilon, kappa e L vezes epsilon I, j, kappa. O que eu faço? Melhor rotacional, né? Oi? Melhor rotacional. Vamos saber que não, olha só. Traz esse kappa para cá. Tá dois saltinhos, agora não troca de sinal. Kappa I, isso aqui dá 2 delta de LJ. 2 delta de LJ vai dar 2 vezes a divergência de Y. O mesmo sinal. Certo? E agora, ó, epsilon j kappa, epsilon I j kappa, epsilon j kappa L. Faz a mesma coisa, traz esse I para cá para trás, ó, fica j kappa dá 2 delta de L, então esse termo aqui também vai dar 2 vezes a divergência de Y. Então no final do dia dá 6. Então essa equação aqui mostra para nós que a divergência de Y é igual a 0. Então a segunda consequência que sai dessa equação é divergência de Y igual a 0. Então eu ganhei um conjunto de 4 equações. Aquelas equações lá me dão divergência de x igual a 0 e rotacional de y igual a 1. Essa aqui me dá rotacional de x e divergência de y. Todo mundo é grande o suficiente, né, para matar a charada. Provavelmente isso aqui deve estar dando divergência de E. Isso aqui deve ser um campo elétrico. Isso aqui. Olha o sinal trocado aqui. Essa lei aqui tem tudo para ser Faraday-Lenz. Então é interessante que esse campo seja o elétrico e esse o magnético. Depois vamos acertar as constantes. O elétrico e o magnético. Rotacional de E igual a menos dB dt. Divergência de E igual a 0. Divergência de B igual a 0. E rotacional de B igual a 1 sobre igual a ddt. Então essas equações elas estão prontinhas, esperando para se tornarem as equações de Maxwell. Nós temos apenas que ver exatamente o que é o campo elétrico e o campo magnético. No sistema, né, internacional, nós sabemos, beleza, divergência de E igual a 0, rotacional de B, divergência de B igual a 0. Essa equação aqui, rotacional de E, é menos dB dt. Né? Então eu esperaria duas coisas aqui. Né? E aquela lá, rotacional de E, nós sabemos o seguinte, rotacional de B é μ0, epsilon 0, ou seja, 1 sobre C2, dE dt. Então, para a gente seria interessante se nós associássemos x a E sobre C. Se o x for o E sobre C, eu vou ganhar exatamente 1 sobre C2 dE na corrente de deslocamento. Eu tenho a equação de Ampère-Maxwell corrigida pela corrente de deslocamento. Não tem fonte existente. Então, as equações de Maxwell não dá. Bom, aí se eu for para aquela equação, se isso aqui for E sobre C, eu tenho rotacional de E sobre C igual a menos 1 sobre C dD. Então, isso aqui fica exatamente rotacional de E igual a menos dD. E aí fica divergência de E igual a 0 e divergência de B igual a 0. Então, o que a gente entendeu é que essas equações, elas podem se tornar as equações de Maxwell desde que eu associe esse objeto aqui, eu associo o F0i, para mim, ele vai ser a componente I do vetor euclidiano x, que é, para mim, E sobre C. E vou pegar o Fij como sendo menos epsilon I jk yk. Mas o y é o próprio B. Ou seja, Fij é menos I jk, componente K do campo magnético. Então, com essas associações, e aí aqui tudo bem, eu tenho culpado. Então, nós teríamos aqui, com essas associações, nós teríamos então as 4 equações de Maxwell. Eu não vou nem escrever. Divergente de E igual a 0,
lá embaixo, divergente de B igual a zero, é o Y. Depois, rotacional de B igual a 1 sobre C2, LT, lei de corrente de deslocamento, e aqui a lei de Faraday-Lenz, a equação de Faraday-Lenz, rotacional de E igual a menos dB dt. Então as equações de Maxwell, elas são obtidas como consequência lá na frente do que um problema físico que aparentemente não tinha nada a ver com as equações de Maxwell. Se eu descrever a propagação de uma partícula livre de spin 1 e massa de repouso 0 no espaço de Minkowski, essa dinâmica, né, não digo essa dinâmica, essa cinemática, né, esse problema livre, ele me leva lá no final de tudo a um conjunto de equações que são as equações de Maxwell. Então as equações de Maxwell, elas são na verdade uma expressão da propagação do fóton no espaço de Minkowski, vou colocar dessa forma. Então, agora vamos fazer mais, vamos chegar ao campo E e o B. Olha só, B, então nós estamos tendo que B é rotacional de A, beleza. Aqui, que é o que a gente tem normalmente. Agora, aquele termo lá está me dizendo o seguinte, que menos o gradiente de A0 menos 1 sobre C dA dt, isso aqui é o E sobre C. Estou associando isso aqui a E sobre C, que é o X. X é E sobre C. Então, o ideal seria eu pegar aqui, eu multiplicar essa equação aqui por C e C. Então, para que isso aqui bata exatamente com a nossa definição do campo elétrico no sistema internacional, eu sei que o campo elétrico é menos gradiente do potencial escalar. E que nós sabemos desse campo elétrico lá da nossa descrição do eletromagnetismo, isso aqui deve ser menos o gradiente de φ menos o dA dt. Então, nós devemos associar a componente temporal do quadro vetor ali com o A0 vai ser C a 0 vai ser φ, ou seja, A0 vai ser φ sobre C. Então, isso aqui diz que a gente deve tomar C a 0, que é igual a C a 0 em cima, tanto faz, igual a φ. Então, o nosso quadro vetor AMI, se eu tomar o quadro vetor AMI como a componente zero igual a φ sobre C, que é o potencial eletrostático sobre C, e aqui o A, eu consegui chegar ao que eu queria. Eu consigo chegar às equações de Maxwell direitinho. Então, a gente entende que no espaço de Minkowski, né, se eu pego o quadro potencial vetor dessa forma, e aí eu imponho que da Lambertiana do A transverso μ é igual a 0, isso aqui, com essa escolha aqui, me dá exatamente as equações de Maxwell para E e B. Tá claro? Então, a gente está começando a ver a importância das equações de onda relativísticas no espaço de Minkowski. Estou dando só um exemplo. A equação de Klein-Gordon, quando eu peguei da Lambertiana de φ igual a 0, ela estava descrevendo uma onda que se propaga, uma certa relação de dispersão, e uma partícula que se propaga com massa de repouso duro. Quando eu introduzo a massa na equação de Klein-Gordon, nós vemos que aquela equação está descrevendo uma partícula que se propaga, uma partícula relativista com uma massa de repouso não trivial. Agora nós pegamos uma equação de onda, tipo Klein-Gordon, só que com um objeto que descreve spin 1. E aí a gente viu que o que sai daqui são as equações de Maxwell. Então a gente começa a se pensar, e se eu pegar, por exemplo, equações relativistas para outros spins, que equações eu vou encontrar? Será que eu vou encontrar equações interessantes? Então, daqui a pouco nós vamos ver a equação de Dirac que sai daí. Quando nós impusermos que eu quero descrever um férmio com massa nula e spin meio, nós vamos impor D'Alembertiano de alguma coisa igual a 0. Nós vamos tirar a equação de Dirac também. Depois, se eu imponho D'Alembertiano de alguma coisa igual a 0, e essa alguma coisa tem spin 2, nós tiramos as equações de Einstein da relatividade geral. Então, nós descrevemos o grávico, vamos colocar assim. Então, a gente tem um mecanismo interessante, que é as equações relativistas, as equações de onda relativistas no espaço de Minkowski. Se eu definir qual é o spin que eu quero
e qual é a massa que eu quero, o spin que eu quero, eu decido pegando o caráter do campo. Então, o campo vetorial, eu tiro o spin 1. Depois nós vamos ver que o campo do spin 2 está com tensor. Nós vamos aprender justamente a ideia de, na próxima aula, estudar as representações do grupo de Lorentz. Quem está fazendo o curso do Sebastião e do Álvaro já viu as representações. As representações são campos de diferentes spins. Então, quando a gente quiser pegar os diferentes spins, nós vamos pegar os diferentes tensores do grupo de Lorentz. E aí a gente coloca para ele define o spin. Se eu colocar D'Alembertiano na frente dele igual a 0, eu estou dizendo que a massa é nula. Então, eu uso duas mãos. Uma mão eu puxo o spin, com a outra mão eu puxo a massa. Junto essas duas coisas eu ganho uma equação relativista. E aí a pergunta é: que física que sai daí? Sai o eletromagnetismo, sai a equação de Dirac, sai a equação de Einstein, sai a equação de Hariba-Schrödinger, e assim vai. Pois não? Só, na construção a gente também viu que cada representação está associada a uma partícula, né? Isso. Eu consigo já ver aí a representação identificar a partícula? Sim. Cadê a representação? Quem é? Oi? Qual é o papel da representação? Da onde saiu o spin? Da parte transversa do campo. Então, quem é a representação? É o transverso. A representação do spin 1 é uma mita, exato. O campo, a representação original é o amigo. Essa representação se decompôs numa longitudinal e numa transversa. Aqui está o spin 0 e aqui está o spin 1. Então, a representação é essa representação e eu arranco dela, eu projeto dela a parte transversa para poder tirar o spin 1. A representação não é um conjunto de operadores que é equivalente ao grupo de uma simetria abstrata? Por aí, só isso, só que isso não é operador. Então. É diferente. É o seguinte, a representação, quando você define a representação, você define um espaço de representações. Os operadores, eles têm um caráter matricial no espaço. O vetor daquele espaço é que é a representação. Certo? Isso aí. Beleza, então vamos apagar isso aqui. Tá claro o conceito que eu quis transmitir para vocês aí? O conceito de chegar à onda eletromagnética a partir do fóton. Então eu estou colocando só uma questão mais contemporânea nesse sentido, né? Se nós não conhecêssemos as equações de Maxwell, nós poderíamos chegar a ela impondo propagação por spin de massa nula. A pergunta se eu posso fazer isso indefinidamente para qualquer spin? Se eu quiser fazer isso, por exemplo, com spin 2, 3, 4, 5. Não é meu campo. Né? Oi? De um campo vetorial eu vou ter que conseguir. O campo vetorial é só spin, mas eu posso arranjar a representação que tem spin 3. A questão que nós temos hoje, o problema em aberto, que ainda permanece em aberto, é que ainda não se sabe derivar equações relativistas consistentes para spin maior do que 2. Nós só conhecemos para spin menor ou igual a 2. Spin 0, vamos dizer já, 0, meio, 1, 3 meios e 2. Spin 0 é o campo escalar, vai embora, spin meio Dirac, vai melhorando, não importa. Spin 1 é o fóton, ou Ian Mills, spin 3 meios, Hariba-Schrödinger, spin 2 Grave. Spin maior do que 2, nós temos problemas com causalidade. Teorias de campo para spin maior do que 2, elas violam causalidade. Então, nós não sabemos ainda resolver esse problema para descrever campos de spin maior do que 2, campos elementares, né, campos fundamentais. Com spin maior do que 2, por causa do problema da causalidade. Essa é uma questão de estudo, é uma questão interessante, tá? É um problema que permanece em aberto na literatura. Claro, é interação. Campo livre a gente sempre pode definir, mas quando você coloca interação, que é o que nós vamos fazer agora com as equações de Maxwell, vamos colocar aqui que o fóton não é mais livre. Até agora eu tinha colocado a equação de Maxwell, ela deu para a gente isso, né? Nós trabalhamos com fóton livre, ó. As equações todas no vácuo, divergência de E igual a 0, rotacional de B igual a 1 é igual a dE dt, é 1 sobre C2 dE dt. Querer a corrente daqui e querer a densidade de cargas daqui. Não estão aqui. Então, nós vimos o seguinte, que a equação de Maxwell que pode potencialmente carregar as cargas e as correntes são essas. Que aqui saiu divergente de E, nessa equação aqui saiu divergente de E igual a 0. Esse giz está poroso, cara, tem giz no meu olho direto. E daqui também saiu rotacional
D igual a 1 sobre C2 dV. Então, são as duas equações que têm fontes. Quer dizer, divergente de E, se eu não tiver no vácuo, se eu tiver cargas, é ρ sobre ε0. E rotacional de D está faltando o termo que é I0J. Essas equações que saíram aqui são justamente as equações que não percebem nem a presença de carga, nem a presença de corrente. Divergente de B igual a zero, supondo que não há monopolos magnéticos, e o rotacional de E igual a menos dB dt, que é a lei de Faraday. Então, essas duas equações são as chamadas equações de Maxwell homogêneas, que são as equações de Maxwell que não recebem efeito de cargas ou corrente. As duas equações de Maxwell homogêneas são aquelas ali. Então, aquelas equações é que vão perceber se eu introduzo, se o fóton deixar de ser livre, ou seja, se a radiação eletromagnética não tiver mais no vácuo, tiver cargas e correntes com as quais ela vai interagir, então eu tenho que modificar essa equação aqui. Então, é claro, vamos escrever essa equação, ela pode ser escrita como eu escrevi aqui, né? dmi F igual a zero, tá? Ela pode escrever essa equação também assim. Né? Para eu passar dessa equação para essa, tudo bem, eu posso simplesmente subir esse índice e descer esse, tanto faz, mas esse aqui fica embaixo, mas aí eu multiplico por um eta, ni, alguma coisa e suspendo esse. Então, essa equação e essa equação são a mesmíssima coisa. Agora, eu quero introduzir algum agente externo, corrente, cargas, então eu tenho que introduzir nessa equação. Então eu tenho que introduzir um ρ na primeira equação e um J na segunda equação. Corrente, né? Corrente que satisfaz a lei de conservação. Por que o J na primeira, um Rho na primeira e o J na segunda? Porque eu quero ter as equações de Maxwell e presença de cargas e correntes. Mas não são as mesmas equações ali? Como assim? Ali, as duas ali. São. Então se eu vou ter que modificar essa equação. Eu vou ter que fazer isso. Ah, eu achei que você estava falando do F Minieri, desculpa. Ah, não, tá certo. Eu vou ter que fazer isso aqui. E isso aqui. Então eu tenho que modificar o lado direito dessa equação. O lado esquerdo está aqui, ó. Isso aqui está aqui. Isso aqui está aqui. Isso tudo aqui, na verdade, isso aqui e isso aqui. Isso aqui está tudo aqui. Agora eu tenho que substituir o zero por isso aqui. Claro, se é uma coisa, se isso aqui tem um índice ni sobrando, o único jeito de fazer essa equação ficar inhomogênea do lado direito é colocando um quadro vetor. Então é claro que imediatamente a gente vê aqui a tensão. Se eu quiser introduzir alguma coisa aqui, eu vou ter que introduzir aqui um objeto Jni. E esse Jni, ele vai ter que ser tal igual. Com isso, a primeira equação vai ficar divergente de E. Então lembra, se eu pegar aqui então, a componente ni igual a zero, só para vocês lembrarem, né? Isso aqui vai ficar di Fi0 igual a J0. Aí, di é o próprio operador de gradiente. Fi0 em cima é menos Fi0 embaixo. Porque o I desce menos e o zero desce mais. Mas agora, isso aqui menos F0 é mais F0i. Então aqui fica mais. E isso aqui é o x, é o x, que é o E sobre C. Então essa equação aqui, então isso aqui fica J0. Então essa equação aqui fica divergente de E sobre C igual a J0. Ou seja, divergente de E igual a CJ0. Mas eu quero que isso aqui seja ρ sobre ε0. Então, eu vou querer que o meu J0 seja ρ sobre ε0 C. Vou colocar assim. Então, dessa forma, eu teria, e aqui, automaticamente, isso aqui para nós foi o E sobre C. Então, o J0 que aparece aqui vai ter que ser J0C. Eu vou querer identificar isso tudo aqui como ρ sobre ε0. Então, quando eu introduzir as cargas e as correntes, eu tenho que introduzir um quadro vetor cuja componente temporal acomode a densidade de carga.
mas ele tem que acomodar a densidade de carga, acomodando também as constantes que estão aí. Então, o J0 deve ser isso aqui. Vamos para outra equação. Então, acho que o J0 é isso aqui. Vamos pegar essa equação agora, que é a equação para μ igual a I. Nós tiramos a lei de Faraday, a equação de Ampère-Marx. Então, quando a gente fizer aqui esse μ igual a I, isso aqui então vai ficar D0 F0I mais DJ FJI igual a J. Então, vemos isso aí. O F0I desce menos F0I, que é esse que desce menos F0I, que é menos, então isso aqui fica menos 1 sobre C, ddt de E sobre C. Então, isso aqui fica menos 1 sobre C2 de EDT. Esse carinha aqui, né, desce, esse carinha aqui fica justamente, dá para nós o rotacional de B, então esse aqui é o componente I, rotacional de B, componente I. E isso aqui é o JI. O JI eu vou querer associar com o vetor, realmente o vetor euclidiano. Agora, eu sei que rotacional de D é 1 sobre C dEdt mais μ0J. Então, eu vou querer que o meu JI, provavelmente, vou querer que isso aqui seja μ0J. Para poder dar a equação de Marx certinho. Então, vamos pensar aqui. Então, a gente vai querer fazer a seguinte associação. JMI, quer dizer, a quadra corrente do espaço de imposto, ela deve ser o J0, vou botar assim, ρ sobre ε0C. E aqui eu deveria ter um μ0J. Vou colocar assim. Então, se eu colocar aqui, eu posso, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar esse μ0 daqui, vou colocar aqui. Se eu fizesse o seguinte, colocasse nessa equação assim, μ0J. Se eu já colocar esse μ0J explicitamente nessa equação, eu estou evitando de colocar esse μ0 aqui, essa equação já sai com o μ0J certinho. Só que, quando eu colocar o μ0J nessa equação, eu vou estar mexendo nessa definição aqui. Se eu fizer o μ0J nessa equação, quando eu for rever aquela equação, ela sai assim, ó, divergente de E sobre C igual a μ0J0. Mas eu vou querer que isso aqui seja no final do dia ou sobre ε0. Então, vou colocar isso aqui. Então, esse C vem para cá. Mas eu vou querer que isso aqui seja ρ sobre ε0. Então, isso aqui deve estar indicando para nós que o nosso J0 deve ser ρ sobre C μ0 ε0. Então tá. 1 sobre raiz de μ0 ε0 é C2. É isso? Então, é C. Então, μ0, 1 sobre μ0 ε0 é C2. Então, μ0 ε0 é 1 sobre C2. Então, isso aqui é 1 sobre C2, aqui fica 1 sobre C, fica um C ali para cá. Então, com isso, a gente deve definir. Então, a gente faz o seguinte: a gente define a corrente que vai carregar a distribuição de cargas e corrente dessa forma. A componente J0 é C vezes a densidade de carga. E aqui eu coloco a própria corrente. E aí eu tenho que dmi F mi fica igual a μ0J. Então agora eu introduzi a presença de matéria nas equações de Marx em forma logarítmica, certo? Então eu botei o μ0, é uma questão de escolha, tá? E a corrente fica definida daquela forma lá. Bom? Pode dar uma olhadinha nos cadernos de vocês, por cortesia? O AMI ficou como ficou? Φ sobre CA ou ficou CφA?
O AB. A φ sobre CA. Tá certo. Φ sobre CA e esse ficou C errou. Certo? Então, agora nós estamos falando de um voto, de uma equação de Marx que não é mais livre. Então aqui nós temos a divergente de E igual a ρ sobre ε0, rotacional de V igual a V0 ε0, 1 sobre C2 dRdt mais V0 igual. E nas equações outras a gente mantém Faraday-Lenz e divergência de V igual a zero. Então a gente reproduz completamente as equações de Marx, colocando agora a presença de matéria, tá certo? E aí vocês observem também que a equação de continuidade da corrente elétrica, da carga elétrica, sai automaticamente daqui. Quando eu tirar a divergência dessa equação, eu vou ter, ó, dI de F igual a μ0 dI de Ji. Por que isso aqui é identicamente nulo? Isso aqui é identicamente nulo porque esse objeto é antissimétrico e esse objeto... Vamos ver por quê. Ó. Isso aqui é o seguinte, ó, dI F eu posso fazer o seguinte, como os índices μ e Ni são livres, μ eu posso trocar, eu vou chamar μ de μ, nada muda, então isso aqui vai ficar μ, isso aqui vai ficar μ, isso aqui vai ficar μ, isso aqui vai ficar μ. Simplesmente renomeei os índices. Ni eu chamei de μ e μ eu chamei de μ. Beleza. Agora, F⁻Ni é menos F. F⁻Ni é menos F⁻Ni. Então, vem o sinal menos aqui. Mas, derivar em relação a xv, tanto faz trocar a ordem. Eu posso derivar primeiro em relação a xv, depois em relação a xv, ou vice-versa. Então, a gente acaba mostrando que esse cara é igual a menos ele. Então, é zero. Então, se isso aqui é zero, então isso aqui é zero. Então, essa é a equação de continuidade, né, da corrente elétrica, da carga elétrica. dI, Jmi igual a zero. D0 é 1 sobre C ddt. J0 é C ρ. Então, o primeiro termo dá simplesmente d ρ dt. dI de Ji mais divergência de J igual a zero. Então, está aqui a conservação da carga elétrica. Ela está expressa nessa equação covariante e ela vem como consequência da lei de Gauss. Certo? Então, automaticamente, tudo fica no lugar certinho. O C, né, o ρ, justamente o C aparece no lugar certinho para cancelar com 1 sobre C ddt que tem aqui. Que é ddt de ρ mais divergência de J igual a zero. Alguma observação, alguma questão que vocês queiram colocar aí? Está claro, então, o conceito, né? Então, eu só quis voltar um pouco ao eletromagnetismo, né? Para a gente mexer. Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma coisa também daqui a pouco no espaço aqui fora. Vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos fazer, não sei se eu faço até 6h20. Vamos pegar as equações de Marx aqui. De novo, presença de divergente de E igual a ρ sobre x sobre 0. Deixa eu dar uma tarefinha para vocês. Vamos fazer isso aqui. Como é que anda a execução das tarefas? Não vou cobrar, não, mas eu estou fazendo uma sondagem muito de leve. Você já fez todas as tarefas? Você não fez tarefas defendendo a tese? Quem já fez todas as tarefas que eu passei? Já? Não diz que fez todas, mas tentou fazer. Tentar, às vezes, é mais importante.
Importante é o cara saber que não sabe fazer, do que o cara não fazer pensando que sabe. Quem fez as tarefas? Quem fez 50% das tarefas? Não, fazer a gente até fez, a gente até discutiu. Ah, então tá bom, tá gerando uma atmosfera. Tá gerando não tá deixando, não. Tá certo. Tá calado aí comigo. Teve alguma que deixou vocês bem nocauteados? Se vocês quiserem, assim, um dia pedir uma aula aí, assim, uma discussão para a gente poder falar das tarefas, né? Tentem fazer as tarefas, tá certo? Porque elas são... As de gringo. Não, isso vai chegar depois, vai ter coisa pior. Você já passou. Eu já passei uma também, né? Aquelas da função de operadores diferenciais, né? Você pediu a algebra de ler para... Para o grupo, né? Você tentou fazer? Tentou, não conseguiu, mas tentou. Então tá bom, então fez. Depois você sabe quais são as suas dúvidas. Então já está meio caminho andado, tá bom? Então a gente precisa fazer. Depois, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma aula do turno. Programa de fim de noite, né? A gente pode se reunir aqui, sei lá, eu já fiz isso algumas 9 à meia-noite, assim. Quem quiser, quem aguentar, quem não morar longe, quem morar por aqui, a gente pode marcar uma aula noturna, porque eu vou querer usar as aulas de sábado mais para poder fazer apêndice. E aí quem quiser discutir comigo, a gente pode, inclusive a gente pode gravar. E aí quem não puder estar presente, assiste a aula de gravação das discussões. Tá? Mas aí fica a critério de vocês, isso eu não me meto. Eu estou só fazendo uma sondagem para saber a que ponto que andamos com as tarefas, né? Tá certo? Se eu fosse da prova, né, certamente as tarefas seriam importantes para um direcionamento do tipo de prova que eu vou, tá certo? Mas é só para saber. Então, tentem trabalhar algumas tarefas. Faz assim, em grupo é melhor, né? Porque as tarefas são muito longas. Então, uma tarefa pode levar muito tempo. Mas fazendo 2, 3 juntos, vocês mais ou menos se dividem os trabalhos, né? A tarefa número 1 de hoje vai ser a seguinte. Pegar a seguinte, vamos modificar a equação de Marx da seguinte maneira. Essa aqui é a equação de Marx do par. Uma delas, né? Vou pegar essa equação, vou modificar da seguinte maneira. DI, FI, mais Ψ. Ali, Ψ é um parâmetro real, vamos ver depois quais são, vocês podem ver qual é a dimensão dele. Tipo próprio. E aqui mais um termo que vai ser, vamos chamar aqui de um alfa, DI, ali, igual a zero. Estou dizendo, essa aqui vai ser a minha nova equação de Maxwell no par. Eu introduzi esse termo novo e esse termo novo aqui. Onde Ψ e alfa são parâmetros reais. Essa daí não dá não. Oi? Essa daí não dá não. Desculpa, para dar uma modificação assim. Tem razão. Não é covariante, a agonia aqui, né? Bota aqui, perdão, para fazer o seguinte. Faltava um índice ali. Perfeito, Daniel tem razão. Estava uma equação sem índice solto aqui. Tem que ter um índice ali em cada termo. Ni. Então, Ψ e alfa são parâmetros. Obrigado, tá, Daniel? Pergunta. O que essa equação está descrevendo? Essa equação de Marx está descrevendo quantos fótons? Então, quero que vocês estudem o conteúdo físico dessa equação. Primeiro de tudo, escrever as equações de Maxwell que saem daqui. Quer dizer, aqui é divergente de E, rotacional de B. Daqui o que sai e daqui o que sai. Então, a primeira parte da tarefa é reescrever as equações de Maxwell com os novos termos. Primeira parte. Segunda parte da tarefa vai ser descrever as partículas, quer dizer, numa visão de partículas, aqui é uma equação de radiação.
Agora, se eu faço a visão corpuscular, quer dizer, no cenário corpuscular, onde eu vou associar essa onda à quanta, né? Essa é a segunda perguntinha. Tá? Tarefa número 2 é a seguinte. Nós sabemos quem são os campos eletromagnéticos. Então, nós sabemos o seguinte. Nós sabemos que o Ami é φ sobre C. Sabemos que o campo elétrico, ele está aqui, ele é o F0I. E sabemos que o campo magnético, nós sabemos que epsilon, I, J, K, BK é menos o FJ. Ou, por outro lado, a gente pode escrever que o BI, campo magnético BI, é menos 1/2 do epsilon I, JK, FJ. Tá? Só inverter essa equação. Como é que eu inverto aquela equação? Eu multiplico os dois lados da equação por um epsilon IJM. Então, quando eu multiplicar os dois lados por epsilon IJM, eu vou produzir do lado direito 2 delta de KM, que vai me dar o TM. E do lado direito vai ficar epsilon IJM, tá certo? Então vai ficar isso aqui. Então, essa equação aqui é a inversa dessa. Então, eu sei quem é o campo magnético e sei quem é o campo elétrico a partir do F. Então, nós sabemos as transformações de Lorentz. Se eu fizer um boost de Lorentz ao longo da direção x, eu sei como é que se transforma o t, né? Se eu faço um boost de Lorentz ao longo da direção x, ct' é igual a gama ct menos beta x. X' é igual a gama x menos beta ct. Y' igual a y. Z' igual a Z. Então, isso aqui é um boost de Lorentz ao longo da direção x. Quando eu faço esse boost de Lorentz ao longo da direção x, então automaticamente eu sei também como os campos se transformam. Então eu vou ter que CT', né? Então eu vou ter que φ' sobre C vai ser gama φ sobre C menos beta x. A linha x, todo vetor se transforma assim. A linha x é igual a gama ax menos beta. CT é o φ sobre C. A linha y é igual a y. E a linha z igual a z. Então nós sabemos como os campos se transformam e como as coordenadas se transformam. Então eu peço para vocês saberem sobre um boost desse quais são as transformações no campo elétrico e no campo magnético. Então eu quero que vocês escrever L' e D' em função de L. Então, se nós sabemos como os A's se transformam, e nós sabemos que isso aqui é D0 aí menos DI a 0, e que isso aqui é DI a J menos DJ. Aí você sei como
os A's se transformam, e os derivados se transformam, eu automaticamente vou tirar como os campos se transformam. Então eu sei escrever transformações de Lorentz dos campos eletromagnéticos vistos por dois sistemas de referência distintos. Daí eu peço uma segunda parte. Essa é a primeira parte da tarefinha. A segunda parte da tarefa é, dado que uma carga está em repouso no laboratório, então eu tenho uma carga aqui em repouso no laboratório. Ela está em repouso no laboratório. Então eu sei que no laboratório ela tem campo elétrico, campo magnético nulo. Aí agora, suponhamos que eu tenho um observador que esteja se movendo. Só tem campo elétrico. Essa carga está em repouso no laboratório. Então aqui no laboratório eu tenho campo elétrico. E aí agora eu tenho um observador que está se movendo em relação ao laboratório com velocidade Vx. Então eu tenho esse observador equilíbrio. Então o que eu quero tirar é o campo dessa carga visto por aquele observador. Quer dizer, agora os campos, né? Porque para esse observador a carga está andando para trás. Então ele vê uma corrente, então ele vê um campo magnético. Então eu quero que vocês tirem o campo elétrico e o campo magnético observados por eles usando isso aqui. Quer dizer, quem sabe os campos no referencial do laboratório, automaticamente vai saber os campos no referencial móvel. É só fazer transformação de Lorentz dos campos. Esse exercício aqui, esse item aqui, me dá as transformações, me dá o L e o B em função de E e B. E esse item aqui me dá o E e o B e me pede o L e o B. Então, vocês usando essa ideia aqui das transformações e a relação entre os campos e os potenciais, vocês podem tirar as leis de transformação dos campos eletromagnéticos, certo? Isso aí é a tarefa 1, tarefa 2. Então, em vez de fazer mais um desenvolvimento, eu vou deixar uma tarefa 3, tá? E aí eu não vou ter que cortar meu raciocínio pelo meio. Seguinte exercício. Suponhamos que eu tenho um monopolo magnético. Tem uma carga magnética G situada na origem. Então, o campo V vai ser G sobre 4π R2 R chapéu. Então tá, eu tenho um monopólio exatamente igual ao problema eletrostático, só não tenho o epsilon zero, né? Divergente de E igual a ρ sobre epsilon zero, o campo de uma carga na origem seria Q sobre 4π epsilon zero R2. Nesse caso é só tirar o epsilon zero, então eu tenho um monopolo magnético. Então eu tenho um monopolo magnético com carga magnética G. Então eu tenho um polo magnético situado na origem que gera esse campo magnético. E o meu problema é o seguinte: eu tenho uma partícula de massa M e carga elétrica E. Essa partícula está sob a ação
do campo magnético de um monopolo. Então, o problema é, vamos usar para partícula aqui, vamos usar DDT. Não estou dizendo a partícula, não vou considerar a partícula relativística, né? Então eu vou usar mecânica, vamos dizer, newtoniana. Vamos dizer que a partícula não seja relativista. Depois a gente pode fazer a aproximação, pode fazer o estudo relativo. Vamos dizer que eu tenho um problema de uma partícula num campo eletromagnético externo. Então, dP. No lugar de G vai ser Rho, magnético. Eu já estou colocando a carga no origem. O Rho é isso aqui. Isso aqui é o Rho. Isso tudo aqui é o Rho. Certo? Isso aqui tem unidade de 1 sobre o volume. Então isso aqui é carga por unidade de volume. Então isso é o Rho. Certo? Então, Q, V, B. Só que o campo magnético é esse aqui. Você tem que usar a expressão. Então a partícula só vai sentir força magnética, ela não tem campo elétrico. Tem um campo vai ter um referencial de repouso do monopolo. Então é claro, eu só tenho campo magnético, não tenho campo elétrico, eu estou tudo em repouso. A partícula, então, ela está nesse referencial aí, ela está em movimento e ela sente o campo magnético. É um problema de força de Lorentz, né? Só que o campo magnético não é um campo magnético nem de um solenoide, nem de um condutor. É o campo magnético de um polo magnético. Então, o que eu quero que vocês mostrem com isso aqui é que tirem a partir dessa equação quem é o momento angular orbital da partícula. Mas não. Mas é aí mesmo. Oi? É, A carga é. A carga magnética é G, está aqui. Agora eu tenho uma carga elétrica sofrendo a ação de um campo magnético de um monopolo. Então o monopolo está aqui com a carga dele e eu coloco uma carga elétrica aqui. Essa carga elétrica se acopla com a carga do monopolo desse modo. Então aqui tem um G e aqui tem um E. Então eu quero que vocês, usando essa equação, vocês cheguem a uma equação, vocês vão conseguir ler o operador de momento angular orbital. Então vocês vão ver que o operador de momento angular orbital, ele normalmente é o que? R vetor P. Então, X vetor P. Vocês vão ver que a interação da partícula com o monopolo vai acrescentar um termo novo ao momento angular orbital. Então, a introdução do monopolo magnético, ele mexe no momento angular orbital da partícula. Vocês vão ver o que vai acontecer. Esse programa não é difícil de fazer, é só um pouquinho de cálculo mesmo, de cálculo de 3 variáveis, né? Aqui vai aparecer um termo novo, que é a contribuição do monopolo magnético ao momento angular orbital da partícula. Queria que vocês fizessem esse problema, porque esse problema já vai dar para vocês uma sugestão por que é que a carga elétrica é quantizada. Por que é que Dirac introduziu, quer dizer, ele viu que a partir do monopolo magnético a gente tem que quantizar a carga elétrica. A carga elétrica aparece em múltiplos inteiros de uma carga fundamental, de uma grandeza fundamental. Então, esse é um exercício bastante simples, só para vocês treinarem o que é monopolo magnético e essa equação. E a parte 2 dessa tarefa, então essa aqui é a parte 1 dessa tarefa, e a parte 2 dessa tarefa também é o seguinte: se vocês agora vamos considerar o problema relativístico, considerarem um observador que se move com velocidade v ao longo do eixo do x, eu quero que vocês tirem no referencial desse observador o campo elétrico e o campo magnético do monopolo. No referencial de repouso do monopolo, o monopolo só tem campo magnético, ele não tem campo elétrico. Divergência de E é zero, campo elétrico é zero. Agora, quando o observador está andando, esse observador, ao andar, ele vai ver uma corrente magnética, uma corrente de cargas magnéticas. Ele vai ver, esse observador está andando para lá, esse aqui é o monopolo magnético. Você é o monopolo magnético. Já viu o desenho do monopolo magnético? É um pouquinho. Ah, é? É o hedgehog. Obrigado. Você está com o cabelo assim, hoje, power. Então você está igual um monopolo de SO3. Então você é um monopolo de Toft-Polyakov
e eu sou o observador. Então eu estou caminhando, então eu estou vendo o monopolo andando para trás. Então tem uma carga de monopolo. Então eu tenho a carga de monopolo e uma corrente de carga de monopolo. Então isso vai mexer com o campo elétrico, com o campo magnético. Então, da mesma forma que lá, o campo eletrostático no laboratório, ele se reverte num campo elétrico, num campo magnético para o observador que está caminhando, porque ele vê a carga caminhar, então ele vê uma corrente. Aqui eu tenho um monopolo em repouso no laboratório, mas se o observador começa a caminhar, ele vai ver o monopolo caminhar para trás. Então, para ele o monopolo está em movimento, então eu tenho uma corrente de carga, uma corrente magnética de carga monopolar, ao mesmo tempo que eu tenho monopolo. Então eu vou ver novos campos. Então eu quero assistir o campo elétrico gerado pelo movimento relativo a partir do campo de um monopolo magnético, certo? Então essas são as tarefinhas aí para vocês fazerem desse feriadão aí que tem, né? Primeiro, 2, né? Dia 30, dia 1º, né? A não ser que vocês queiram aula dia 30. Tem que pensar, né? Não tem que sair agora. Bom, todo mundo vai viajar dia 5? Todo mundo vai viajar no feriadão? Tem feriado? Tem dia 1º de maio, terça. E aí as universidades já, não sei se aqui no CDPE vai emendar, mas na prática vai. Aí, quer dizer, eu não vou botar ninguém para vir aqui segunda-feira, mas a minha pergunta é lícito a gente marcar a aula sábado, dia 28, ou vocês acham que fica ruim? Se vocês quiserem, aula tem, só para a gente ganhar um tempinho. Quem vai viajar? Se alguém for viajar, eu não vou fazer isso. Mas se o cara disser, não, eu não quero ir, que eu quero dormir, beleza, não tem problema, eu dou aula, o cara pega, vai ser gravado, então mesmo que você não venha, Wallace, a gente pede alguém para gravar. Tá certo? Então, eu em princípio, então, não vou marcar a nossa aula dia 30, dia 28. Pode marcar o seguinte, eu tenho um compromisso aqui, 10 horas de iniciação científica, 11h30 com o professor Chaves. Pode marcar a aula de, sei lá, se vocês quiserem, meio-dia e meio, ou vocês preferem almoçar com ele, vir para a aula depois, de 1 às 3, alguma coisa assim. Não. Vai ser a partir de 1 hora, de 1 às 3, 1 às 3h30. Quem não vier, não tem problema. A gente vai à espera que alguém possa gravar para quem não vier, tá bom? Só para a gente já ganhar um tempinho desse dia 28 aí, que eu já, na semana passada, eu dormi 2 horas de aula por causa da conferência, né? Depois eu marco uma outra aula de reposição aí, porque tem uma semana que eu vou ter que não dar aula mesmo. Na quarta-feira, dia 9 de maio, eu tenho um concurso lá em São Paulo, e eu estou na banca a semana inteira, então não vou poder dar aula nem quarta nem sexta. Então já quero ir ganhando um tempinho